Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje, ainda em comemoração ao mês que é comemorado o Dia do Psicólogo, nós vamos conversar sobre as diferentes abordagens clínicas no Papo de Psi Entrevista. Vamos lá? Chegamos ao final do mês de agosto e quanta coisa boa a gente teve por aqui nesse mês. A gente teve outros papos de Psi Entrevista com várias convidadas, tivemos filmes, contamos um pouco sobre a nossa história, nossa escolha com a graduação. E hoje, para fechar com chave de ouro a nossa programação especial do mês de comemoração ao Dia do Psicólogo, que por sinal é amanhã, dia 27, nós estamos com 3 convidados muito queridos para falar com vocês sobre as diferentes abordagens da psicologia. Mas afinal, como assim, né? O que é isso? Como assim diferentes abordagens, Lid? Então, quem é a nossa ouvinte já viu a gente falar muito sobre o nosso olhar da psicologia analítica. A gente sempre fala isso. A gente sempre fala do nosso lugar, da nossa experiência com a psicologia analítica, que é a nossa abordagem de atuação. Mas a gente sempre fala também que existem outros olhares, outras formas de abordar e entender o ser humano. Então é sobre isso que a gente vai falar. E para contar desses outros olhares, que por hora divergem e por outras vezes se cruzam, nós vamos contar aqui com a presença e o conhecimento de alguns convidados. Então nós vamos chamar o Bruno Lamarão para falar sobre análise do comportamento. Seja bem-vindo, Bruno. Olá. Nós vamos chamar também o Hernani Tomás para contar sobre a abordagem centrada na pessoa. Bem-vindo, Hernani. Olá, obrigado, gente. E a Jéssica Falck para falar sobre a psicanálise. Muito obrigada pelo convite. Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês aqui hoje. São pessoas assim que nós gostamos muito, pessoas muito queridas. E a gente tem certeza que tem muita coisa pra gente conversar nesse episódio de hoje. Então, pra gente começar e organizar um pouco mais essa nossa festa aqui, já que a gente tava, antes de começar a gravar, a gente tava aqui conversando, batendo papo, tava bem descontraído, vamos continuar nesse clima então. Então eu quero que vocês se apresentem, fala um pouquinho de vocês pra quem tá escutando a gente em casa. Eu sou o Bruno, então, Bruno Lamarão do Nascimento, sou psicólogo. Eu me formei junto com a Mariana. Eu acabei indo para psicologia comportamental, porque ela é ótima mesmo. Mas... vale ressaltar, Bruno, desculpa te interromper, que todos nós que estamos aqui achamos a nossa abordagem ótima. Por acaso, espera-se. Assim, só coincidência. Eu não acho tanto a minha. Já não acho mais a minha. É. Mas... Jung te chama, vem, Jéssica. Calma. Nós vamos deixar o Bruno falar, coitado. Ai, gente, eu já tô super ansioso. O que o Jim quer responder mesmo? Já respondeu, era isso aqui de começo. Então vamos lá, ó. Algum dos outros aí, vamos ver, vamos analisar aí. Quem é que vai se colocar primeiro? Meu nome é Hernani Tomás Silva, eu sou psicólogo e a minha orientação clínica é abordagem centrada na pessoa. Sou contemporâneo da Lid, né, Lid? Sim. Devido a alguns entraves aí, acabei concluindo um pouquinho na sua frente, mas a gente tem uma boa relação juntos aí de tempo de academia. E a escolha da minha perspectiva teórica, ela vai muito ao encontro do que eu tenho para falar da minha visão de homem realmente, quando o Carl Rogers ele propõe a psicoterapia centrada no cliente, ele vai um pouquinho fazer um movimento contrário à psicodinâmica do inconsciente, bem como a análise do comportamento e a visão de homem baseado no homem livre, autodeterminante, autorregulado. Isso, para mim, tem muito sentido e é a maneira como eu encaro hoje as relações humanas, até porque a psicoterapia centrada no cliente ela não é somente uma psicoterapia clínica, mas ela se transformou numa abordagem centrada na pessoa, então quer dizer que é uma abordagem de relações humanas. Então, acho que de início é isso.
Tá ótimo. Jéssica? Bom, meu nome é Jéssica Falck Caçador, também sou psicóloga e estou em percurso pela psicanálise. E acho que o que me fez escolher a psicanálise foi uma aula que eu tive na faculdade, que foi uma aula que me marcou muito, assim. A gente estava falando sobre complexo de Édipo. E aquilo me atravessou de um jeito que eu falei, gente do céu, é isso, é nisso que eu tava acreditando esse tempo todo, sem saber que tinha esse nome. Claro, né, tinha uma professora muito, muito boa, assim, falando sobre psicanálise, né, e aí eu comecei a ir atrás de ler texto, e aí eu, assim, comecei a desgraçar a minha cabeça ali na faculdade, né, porque você acha que você vai encontrar um monte de respostas na psicanálise, mas você não encontra respostas, você encontra encrencas pra você resolver depois da sua análise pessoal. Eu sempre escuto de psicanalistas que essa frase Freud explica, que a gente tanto fala, é a maior bobagem. Imagina. Que Freud ou a psicanálise não explica nada, né? Não explica. Explica poucas coisas, na verdade, mas eu acho que a gente tem que estar num ponto, assim, de muita análise com a gente mesmo pra conseguir explicar, porque senão não dá. Senão fica só uma, sei lá, vomitação de teoria, sem sentido. Ótimo, Jéssica. E sabe, você falando isso, eu penso numa coisa. Você comentou que teve, né, psicanálise durante a sua graduação, e a psicanálise é uma abordagem clássica, né? Então, a maior parte dos cursos tem a psicanálise na formação, mas as outras duas que a gente tá falando aqui hoje, inclusive a nossa também, né, Lídia? A psicologia analítica, nem sempre tá presente nos cursos. Então, Bruno, Hernani, tinha essa formação no curso de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Vai lá, Bruno. Então, no nosso curso tinha a abordagem comportamental, mas ela não era necessariamente igual à forma como eu atuo agora. Porque como eu trabalho com análise do comportamento, que, assim como o Hernani estava falando, é uma ciência que, devido à perspectiva de homem, se aproximou da psicologia. Na graduação, era meio que um bem bolado de análise do comportamento com TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é diferente. Ai, Bruno, socorro, explica um pouco isso pra gente, porque sempre que a gente conversa eu peço pra você explicar, quem sabe agora entra na minha cabeça. Pois é, agora se não entrar você vai poder ouvir várias vezes. Ótimo. O que acontece? Nunca mais vou te responder, leia na entrelinhas, Mari. Quase isso, Lídia. O que acontece? Existe uma grande diferença entre as duas que está no próprio nome. Uma é cognitivo-comportamental. A outra é só análise do comportamento. Essa palavra cognitivo vai fazer uma diferença muito grande e é o que vai fazer a análise do comportamento até ter dificuldade de brincar no parquinho com as outras abordagens. Por quê? Porque a cognitivo-comportamental, ela parte do princípio que primeiro vai existir um pensamento, né? Então, a cognição, que vai dar origem a uma emoção e que, por sua vez, vai gerar a ação do homem no ambiente. Já a análise do comportamento, que é a minha abordagem, não existe essa hierarquia. Então, pra gente, o pensamento, a emoção e a ação, elas estão no mesmo pacotinho. E todas elas acontecem devido a um antecedente, quer dizer, a um estímulo no ambiente que antecede, que veio antes e que gerou esse pacotinho, né? Essa ação, esse pensamento e essa emoção. Essa é a grande diferença. Estou lembrando do meu rato nas aulas de modulação do comportamento do rato, sei lá, no qualquer. Sim, nas suas aulas de meu psicologia rato ficou muito experimental. agressivo com a gente, cara. A gente já contou isso aqui também, né, pros nossos ouvintes, lá no episódio que a gente falou sobre o curso, sobre as nossas experiências também com os nossos ratinhos. Terrível. Eu escutei esse episódio, ficou muito bom. Mas é verdade, né? Essas abordagens mais
diferentes, assim, não tem nos cursos, né? Tem só as abordagens clássicas. O que mais tem... Eu tive uma aula de Jung. O que mais tem, que predomina nas formações, nas graduações, é a psicologia comportamental e a psicanálise. Cognitiva. Eu acho que a gente, Mari, Verdade. a gente foi super privilegiado nesse sentido, porque a gente tinha 4 opções, né? Não era centrada na pessoa, igual o Hernani vai explicar pra gente, mas a gente teve um lado mais humanista, tinha a analítica, tinha a psicanálise e a comportamental. Mas o que é comum acontecer é mais ou menos 2 ou 3. Uhum. E geralmente é a psicanálise e a segunda costuma muito forte ser a social, né, a sistêmica. E aí, em terceiro lugar, vai vir ou a comportamental ou a analítica, mas geralmente não é muito comum realmente ter muitas opções. São muitas Eu tive aula de né? FEMO na faculdade, fenomenologia. A gente também teve. Tive um semestre. Quando a gente pensou em gravar esse episódio, falamos assim, falei pra Lid, vamos colocar gente de abordagens diferentes e vamos ver o que vai acontecer no meio disso. E aí, a gente sabe, né, que existe em alguns contextos, em alguns lugares, uma certa briguinha, alguma rivalidade entre as abordagens. Bruno e Jéssica, que estão em abordagens assim, tão... Polos opostos. Polos opostos. Não digo assim tão diferentes, porque, enfim, sempre tem alguns pontos que se conectam. Mas como que vocês veem isso na atuação de vocês? Vocês percebem isso? Conta um pouquinho pra gente. Olha, uma coisa que eu costumo dizer é que não depende tanto da abordagem, sabe? Não depende tanto da linha teórica que a pessoa escolhe, porque isso é da porta pra fora, né? Isso é pra pessoa ficar fazendo ali, gozando e fazendo masturbação mental dela com a teoria que ela escolheu, né? Mas eu acho que o que conta mesmo é a sensibilidade do profissional enquanto ser humano ali, escutando outra pessoa, né? E acho que isso deveria estar na frente. Só que essa questão das rixas, né, de abordagem, infelizmente é uma coisa que a gente aprende até na graduação, né? Era uma coisa que eu via alguns professores da psicanálise, inclusive, porque é um povo muito arrogante, sim. Lamento, mas é verdade, é triste isso, porque às vezes a gente que está começando no percurso da psicanálise fica se sentindo uma ameba, porque a gente não consegue conversar de igual para igual com essa galera, né? É sempre uma conversa muito rebuscada e você fica se sentindo um vegetal, né? Nossa, eu não tenho cérebro, as minhas conexões são binárias e eu não consigo, sabe, fazer nada além disso. Então acho que rolava, assim, na faculdade um incentivo a debochar da abordagem ali, seja ela qual for, assim. E eu acho isso muito contraproducente, né? Então eu vou dizer que eu fiz a caminhada e botei fogo no parquinho mesmo, porque eu comecei o estágio em comportamental e depois eu fui para psicanálise. E a professora da comportamental achou que fosse o problema com ela. Mas a questão não era com ela, a questão era que eu não dava conta de conduzir o processo terapêutico com o olhar da comportamental. Eu falava assim, mas tem que ter um porquê, não pode, a pessoa não age assim só por isso, tem que ter um porquê. Eu falava, tem que ter um sentido por trás. E eu falei, não é você, sou eu. Aí ela, depois, ficamos bem, mas no começo teve isso. Então assim, eu passei e botei fogo no parquinho mesmo. Ô Bruno, e você? Mas é muito real isso mesmo, gente, porque a gente é quase ensinado a falar mal das outras abordagens, igual o time de futebol. Uhum. É um absurdo, porque quando a gente pega, e aí agora eu consigo ver isso com mais nitidez, na hora que a gente estava se apresentando, a gente já mostrou isso. Cada um escolheu a abordagem que mais se identificou. E toda abordagem, ela tem uma série de parâmetros para poder entender o sujeito homem. E aí por homem, ser humano, né? Mas se todas elas têm princípios para entender o ser humano, dentro daqueles princípios, a teoria faz muito sentido. Sim.
E a grande questão, eu acho que é justamente essa, porque na graduação, uma coisa que para mim ficou muito forte era quando os professores diziam da não mesclagem, né? De não tornar a sua abordagem um Frankenstein, de você pegar um pouco da psicanálise, aí eu vou, gostei da pulsão, então eu vou trazer a pulsão para mim, mas eu também gosto de arquétipo, mas eu também quero usar reforçadores, entendeu? E aí vira um negócio sem pé nem cabeça, por quê? Porque uma ideia não dá conta de sustentar as outras pelo mesmo parâmetro, porque não vieram do mesmo lugar. E não seguem o mesmo método, né? Não é que você não possa usar, mas você tem que adaptar pelo menos para aquilo que faz sentido no contexto geral do que você acredita. E eu achei ótimo, Jéssica, o que você falou, porque é muito real mesmo. Na hora que a gente está com o cliente, a gente tem que se conectar com o cliente, né? Mas a maneira de ver, ela acaba sendo diferente. E entre a psicanálise e a comportamental, isso fica mais forte por conta dessa visão do inconsciente, de um lado, e do consciente do outro, né? E aí isso acaba gerando diversas rixas, que faz a nossa profissão acabar sendo mais desunida do que muitas outras, né? Engraçado quando você fala isso, Bruno, porque nós somos amigos, somos de abordagens diferentes, mas somos amigos, né? Damos os nossos choques, às vezes, mas somos amigos e conseguimos manter uma linha de raciocínio. Mas nem sempre isso acontece. E no dia a dia, aqui a gente está falando da abordagem clínica, né? De uma atuação clínica, mas no dia a dia o psicólogo clínico não trabalha sozinho. Por hora ele vai precisar conversar com outro colega, né? Trocar informações, enfim. Isso pode interferir negativamente, né? Sim. Sim. E uma coisa que eu fazia, né? Frequentava seminários de psicanálise e tal, e eu escutava muito de psicanalistas que eram muito teóricos, assim, bem rebuscados na fala. E ostentavam que a psicanálise era a única abordagem que dava jeito na pessoa. Eu escutava aquilo e pensava, mano, não é possível. Não pode ser. Porque, assim, eu não fui pra psicanálise logo de cara. Eu fui fazer terapia antes. Eu fiz terapia com muitos psicólogos antes de ir para um analista. Eu acho, inclusive, que isso me ajudou a dar uma base, assim, para criar um repertório simbólico. Vou até usar o repertório, não é nem da psicanálise, mas vou pegar emprestado, porque eu acho ótimo também. Sabe? Para começar a explorar essas questões minhas numa análise. Então, talvez seja momentos da vida da pessoa, né? Ou talvez seja a pessoa. Tem gente que quer uma abordagem que chegue e sente o dedo na cara dela e coloque o dedo na ferida. Quer um profissional que seja direto, que seja, né, objetivo. E às vezes não vai se dar com um profissional que é mais lento, mais... né? Cada um vai ter seu estilo. Acho que isso independe da abordagem, na verdade. Acho que isso diz mais do estilo de cada um. Mas eu achava um absurdo isso. Exato, eu ia falar isso agora. Né? Mas eu acho um absurdo essa propagação de que só a psicanálise dá conta, dá jeito, porque eu acho que não. Eu cansei de ver um monte de gente traumatizada com a psicanálise enquanto paciente, né? Porque chega naquele analista que faz clássico, aquele tipo, né? Aquele que não te olha na cara, que te atordoa com uma intervenção que você sai até torto, assim, da sessão. E não adianta, porque a pessoa não volta, né? Isso não resolve nada. E aí, talvez, nesse sentido, caiba não a pessoa, o paciente, procurar saber a abordagem e tudo mais, né? Mas algumas pessoas vão se adequar a algumas abordagens e outras melhor a outras. Né? Assim como são as nossas relações humanas, gente. Né? A gente não se dá bem com todo mundo. Nem é pra ser assim, né? Mas vale a ressalva que não é porque... não é porque cada um vai se identificar mais com a outra que significa que a psicanálise seja ótima só para resolver problemas de toque, enquanto a comportamental ela é ótima só para resolver um negócio específico e a analítica outra e a centrada na pessoa outra. Não é isso, né? É uma identificação de sujeito para sujeito e não de um tipo de questão específica. Rola uma coisa assim, né, de que se você tá com urgência para resolver uma questão, procura uma terapia de análise do comportamento ou cognitivo comportamental, porque eles são muito mais objetivos. Se você tá, sei lá,
querendo resolver uma questão do passado, vai com a psicanálise, né? Faz uma hipnose, faz uma vidência. E você tá querendo mergulhar no inconsciente coletivo? Se você quer entender seus sonhos, vai pra psicologia analítica. E na centrada da pessoa, você percebe que existe algum estereótipo que é levado a pessoa a buscar essa abordagem? Sem dúvidas. Às vezes, né, estereótipos tanto em um sentido positivo quanto também em um sentido pejorativo, principalmente no que a gente ouve aí. Por exemplo, a abordagem centrada ela está muito correlacionada a uma tríade que é a psicologia dita fenomenológica, humanista e existencial, que geralmente o pessoal pega esse pacote e associa a psicoterapia a essa tríade. No entanto, são coisas completamente distintas. Humanismo é uma coisa, fenomenologia é outra coisa e existencialismo também é outra coisa. E aí tem algumas correlações, entretanto, são coisas distintas. E, por exemplo, dentro do universo da ACP, até mesmo lá nos primórdios, quando começou com o Rogers na década de 1940, 1950, o Rogers ele traz o princípio de não diretividade como um princípio central da psicoterapia centrada. E isso no período, né, de estruturação da psicoterapia, ela causa assim, um espanto na comunidade da psicologia na época, porque o Rogers postulava o seguinte: a pessoa, ela em si tem todos os recursos, ela tem todas as capacidades para dirigir o seu comportamento da melhor forma possível, da maneira mais satisfatória e regulada possível. Então, o que o Rogers postula? Que em psicoterapia, né, no atendimento clínico, a pessoa não precisa de sugestão, de orientação, de interpretação. Ela mesma, ela é capaz de encontrar o seu caminho. Então, isso vem correlacionado assim, poxa, como que um terapeuta então da ACP, ele trabalha? O que ele faz? Será que ele fica em silêncio o tempo todo? São duas coisas que são muito atreladas. O silêncio do terapeuta da ACP e ele ser bonzinho. O terapeuta da ACP é bonzinho demais. Distribui flores, né? Exatamente. Isso geralmente no universo da psicologia humanista em si, isso vem muito atrelado. Mas a gente faz uma analogia, quem conhece Gestalt terapia, o Peirce, ele é um cara completamente contrário do que é um terapeuta bonzinho. Só que é o quê? Foi um terapeuta muito assertivo, um terapeuta até, em muitos momentos, soou como um cara até agressivo, embora é a maneira que ele construiu a sua perspectiva teórica, só que, antes da sua perspectiva teórica, tem o seu jeito de ser que está ali atrelado. É o que vocês estavam falando antes um pouquinho. Independente do estereótipo, da rotulação que se dê, o que vai acontecer quando nós estamos em atendimento é como cada um vai fazer a leitura da sua perspectiva teórica e depois vai fazer esse movimento próprio de integração desses pressupostos e assim criar, né, a sua forma de agir, a sua forma de atender, a sua forma de ser enquanto psicoterapeuta, e que abrange não apenas o consultório, mas as relações humanas em si. Que é o que a gente propôs no episódio anterior do Papo Flix, né? Que a gente fez a análise do filme, traz justamente essa questão do terapeuta trazer. Quer dizer, o terapeuta ir de encontro ao universo do paciente, ao invés de trazer o paciente para o universo da teoria. Sim. Então a gente pega a nossa bagagem e vai de encontro a esse universo que é o da outra pessoa. Isso é o mais que difícil. Talvez faça a diferença. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil mesmo. Não é nada simples. É exatamente isso. Quando a abordagem centrada ela postula o princípio de não diretividade, ela vai muito ao encontro disso. O Rogers ele mesmo diz que o cliente é sempre o melhor guia, ele é o melhor guia da sua experiência. Então, eu estabelecer essa sintonia, essa conexão, conseguir escutá-lo empaticamente e conseguir fazer esse movimento de compreendê-lo e intervir naquela experiência sem, no entanto, colocar os meus valores, os meus preceitos, os meus conceitos, isso é muito difícil. E a grande tarefa, acredito na minha concepção, da psicologia em si. Sim. E é justamente isso que vai possibilitar que a pessoa fique autônoma, né, nesse sentido, de não depender do profissional, de passar a depender menos, cada vez menos, né, para resolver alguma questão, para solucionar, elaborar alguma coisa. Sim, mas Porque senão a gente cria uma pessoa dependente, né, do psicólogo. E isso é engraçado porque
na análise do comportamento, a gente também iria numa direção bem diferente do que o Hernani acabou de falar. Mas o nosso objetivo principal ainda é gerar autonomia no sujeito. Porque não é interessante, mesmo num modelo terapêutico mais diretivo, que também tem umas certas controvérsias nesse sentido, o objetivo é que o sujeito consiga sair da terapia sem depender de uma pessoa externa para poder fazer as suas próprias escolhas e vivenciar de uma maneira mais saudável as suas experiências. Por isso a gente pode ver aonde essas abordagens, ou as nossas abordagens se cruzam, que é justamente de proporcionar e desenvolver essa autonomia, seja para o indivíduo, para a pessoa, para o sujeito, garantindo e partindo daquela ideia de promover o acolhimento, a castração quando necessário e a questão de esvaziar dos nossos preceitos, preconceitos, para poder dar conta de conversar e dialogar com aquela outra pessoa que está à nossa frente, ou a gente está atrás, se for o caso do divã, enfim. É por isso que a gente vai caminhando, né? Olha, e a minha escolha, por exemplo, com a psicologia analítica, ela passou por mim diretamente, como a Jéssica estava falando, da escolha dela com a psicanálise, passou por mim. Eu precisei entender, sentir, vivenciar aquela abordagem. A Jéssica já contou que para ela foi assim também, né? Ela precisou passar por essa abordagem. Como é que foi para você, Hernani, Bruno? Como é que foi a escolha da abordagem? Passou por vocês? Foi uma coisa mais teórica? Foi mais prático? Bom, na graduação, eu confesso que a minha graduação ficou muito defasada quanto à perspectiva da abordagem centrada. Então, durante um bom período da minha graduação, acho que a Lid sabe muito bem disso, eu fui autodidata. Então, a palavra que eu posso usar para referir a esse momento da minha experiência enquanto graduando. Então, quando eu descobri a abordagem centrada através do livro do Rogers, que é o Tornar-se Pessoa, que é um livro conhecido mundialmente não só no âmbito clínico, mas das relações humanas, eu disse, é isso. É essa forma que eu vejo o ser humano, essa forma que eu o concebo, é isso que eu acredito. E eu comecei esse movimento, né, de estudar, de me dedicar e ir atrás do conhecimento que eu considerava tão necessário e pertinente para que eu conseguisse me desenvolver enquanto terapeuta. Só que eu acho que um bom professor, né, um bom supervisor clínico, isso faz toda a diferença, né, na formação, na orientação mesmo de estágios, de como proceder, porque né, na construção do nosso jeito de ser enquanto psicoterapeuta, nós precisamos desse suporte para que a gente se encontre e aí vá se desenvolvendo cada vez mais. Como eu fiquei um pouco carente, eu fui por mim mesmo. Só que, no entanto, para minha grande surpresa e grata surpresa, no último período de graduação, eu encontrei com um professor que é o Lucas Albertoni, que ele é uma referência nacional em abordagem centrada na pessoa. Ele trabalhava no instituto lá de BH, que é o Centro de Psicologia Humanista, que hoje ele não faz parte mais, mas que de repente a gente se encontrou e eu me conectei de uma grande forma com ele. E no ano de 2017, assim que eu terminei a graduação, eu fui para BH fazer minha formação. Então, na minha formação clínica, eu tive aulas teóricas, eu tive supervisão, eu tive psicoterapia. Então, eu passei por esse pacote realmente que fez toda a diferença para que eu pudesse ter toda a confiança e toda a segurança possível para que eu pudesse me movimentar enquanto um psicoterapeuta clínico. Então, fazer esse movimento do meu curso de formação, uma vez que eu tive essa carência na graduação, para mim foi imprescindível para que eu pudesse ter segurança, confiança e para que eu pudesse, né, ser um psicoterapeuta clínico. Porque como a Jéssica falou, eu acho que esse momento de você se olhar enquanto pessoa, enquanto psicoterapeuta, isso é extremamente importante. Porque o Rogers mesmo postula que para que haja uma mudança construtiva na personalidade, são 3 atitudes que são precisas na clínica. Consideração positiva e incondicional, compreensão empática e congruência. Esse é um momento que eu poderia abranger um pouquinho o que são essas 3 condições, só que eu não vou me alongar aqui.
Mas o que isso significa? Que eu tenho que me oferecer a condição de ser empático comigo, ser congruente comigo, que é o quê? Ser o quê? Ser eu mesmo, me permitir ser eu mesmo e me considerar incondicionalmente. As minhas experiências, os meus sentimentos, tudo aquilo que se passa comigo pode ser aceito pelo meu organismo e assim, consequentemente, eu posso gerar um processo de ajuda no outro. Então, parto muito desse pressuposto. Perfeito. E você, Bruno, como é que foi? Eu, na graduação, a psicologia comportamental, ela foi a primeira abordagem que a gente pôde entrar em contato, assim, de uma maneira um pouco melhor, né? E aí foi amor à primeira vista mesmo, porque começou a fazer muito sentido para mim. Eu não tinha muito interesse na área clínica até então, mas entender aquela perspectiva de homem, de sujeito, fez total sentido para mim, a forma como era conduzida, a forma como os princípios, né, que regiam aquela abordagem, aí me fez me apaixonar de cara, assim. E aí de lá pra frente foi só ladeira abaixo mesmo, sendo monitor, né, do laboratório de psicologia experimental todos os anos que eu podia, até a professora dizer que eu não podia ficar lá mais, e aí eu fiquei mais um pouquinho ainda. Mas também foi um caminho meio solo, assim, que nem o Hernani estava contando, no sentido de, apesar de ter essa professora que foi maravilhosa na minha vida, a parte de aprofundamento, ela já tinha me explicado que não ia vir no curso, né? Não tinha como a graduação contemplar de uma maneira significativa todos os parâmetros da análise do comportamento. Então, aí eu tive que ir atrás mesmo de encarar, pegar a mochila e viajar para congresso sozinho mesmo, e de ler livros e começar a desbravar esse universo. Pelo que o Hernani disse, o Bruno também falou um pouco, essa questão talvez dos desafios, né, e das dificuldades com a abordagem talvez tenha sido não ter talvez um suporte tão legal assim na graduação, mas vocês percebem alguma outra dificuldade ou desafio com a abordagem de vocês? Muitos. Jéssica até suspirou. Fala, Jéssica. Nossa, muitos desafios. Eu tô assim, eu não vejo a hora de terminar a minha análise. Eu não aguento mais falar de mim. Acho que meu analista não deve me aguentar mais também. Mas eu acho que na psicanálise, pelo menos, esse é a principal dificuldade que eu encontro, né? Porque a gente só consegue conduzir a análise do outro até onde a gente conseguiu conduzir a nossa. Então, parece que fica, quando a gente está praticando, né, já está atuando e ainda não finalizou a análise, é como se a gente tivesse que estar correndo à frente da análise dos pacientes, né, para a gente dar conta de continuar atendendo eles, né. Então, e aí vai, sessão 2 vezes por semana, supervisão à torta e à direito, com mais de um profissional, às vezes, né, para ter um outro olhar, assim, a respeito dos casos. E estudo que não cessa, é uma coisa assim, quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, menos a gente compreende. Tem semanas que eu sinto que eu tô super compreendendo a teoria, tem semanas que eu me sinto uma ameba. É muito horrível, assim, nesse sentido, né? A gente se cobra muito intelectualmente falando. Acho que esse pra mim é o meu maior desafio, conciliar a minha análise com os meus estudos e dar conta de conduzir as outras, né, análises que eu me comprometi, né? Isso é bem desafiador. E é mesmo. Demanda muito, né? Ninguém tinha me dito que era uma profissão tão séria assim. Eu fui descobrir na prática. Que ia precisar tanto de você, assim, né? Que você ia precisar se implicar Exato. Tanto, né, Jéssica? Exato. E quem me conhece sabe, né? Que depois que eu me formei e tal... Mariana me conhece desde a 5ª série, né, Mariana? A gente estudou junto. Há algum tempinho. Há algum tempo. Eu já escutei de algumas amigas dizendo, nossa, como você tá diferente, né? Falou, eu tenho que estar, porque assim,
eu tô trabalhando com isso e de repente a gente se pega, né? E aí essa questão da pandemia, acho que isso ficou mais evidente ainda, essa questão da exaustão, né? Subiu demanda, enfim. O que é bom, por um lado, por ajudar a pagar uns boletos, mas por outros, né? É complicado. Emocionalmente estamos também cansados, né? Estamos estafados mentalmente também. Aí juntou tudo, rolou até um desabafo aqui agora, gente. Manda Como pro é que vocês estão analista, se ele vai sentindo? precisar escutar isso também. Mas, ô, Jéssica, Mas olha, como eu acho isso importante, isso que você está colocando, nem é necessariamente o tema que nós estamos falando aqui hoje, mas é importante que se veja o psicólogo, analista, seja lá como ele se intitula, como ser humano. sim, Que nós somos. sim, realmente. E esse é um Realmente. grande desafio. E eu compartilho disso. Como permanecer humano, né? Mas eu compartilho. Vai lá, Bruno, o que você compartilha? Eu compartilho dessa ideia da Jéssica, porque tem horas que eu também me sinto bem ameba. Ainda mais por conta da análise do comportamento, ela bater tanto na tecla da ciência, do quanto é importante ter evidências científicas, de se fazer registros para você poder entender de uma maneira mais concreta o comportamento, né, e a situação do sujeito. Aí eu tenho a impressão assim, eu acho que minimamente, quando eu tô com uma autoestima boa, eu domino as questões, os conceitos, afinal de contas, também fui fazer especialização e tudo mais, mas tem umas horas que aí a gente vai tentar fazer uma análise funcional daquele comportamento e o negócio não vai pra frente. No caso, eu trabalho muito com terapia infantil, né? E aí, na hora que me aparece uma situação, por exemplo, roer unhas, aí eu tenho que respirar tão profundamente que eu viro e falo assim, não vai rolar. E aí eu fico achando que vai chegar a hora que essa mãe vai entrar aqui nessa porta e vai falar, você não sabe de nada do que você tá fazendo com o meu filho. Você tá aqui só me enrolando. Você trabalha muito com criança, Bruno? Sim, trabalho muito com criança. E aí agora a tendência é eu caminhar cada vez mais para análise do comportamento aplicado ao TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. O Hernando também tem uma experiência com crianças, né, Hernando? Sim, Lid, sem dúvida. O meu caminho também é bem parecido com o do Bruno nesse sentido. Hoje eu me considero um ludoterapeuta por paixão, por amor, que o universo infantil é o que me desperta realmente uma coisa muito significativa. E só voltando um pouquinho aqui ao que a Jéssica estava falando, do que acontece com ela, da sua própria análise, do quanto isso é importante. E realmente, né, como nós sabemos, é uma profissão muito exigente e nós somos o nosso próprio veículo. Então, se a gente não estiver, né, equilibrado, a gente não consegue oferecer um processo de ajuda para essa pessoa. Só que, no entanto, para a ACP, o que nos acontece, isso é extremamente importante na hora da terapia. Porque, por exemplo, diferente da análise da análise do comportamento da psicanálise, o Rogers ele não utiliza o termo análise, ele utiliza o termo catálise, né? Catálise é um termo um pouco diferente, e só para fazer uma analogia aqui, é um aparato que se tem no carro e que ele, né, potencializa um processo que ocorre. Então o Rogers ele faz essa associação e ele faz essa diferenciação de que um processo terapêutico para a ACP é uma catálise. A gente está ali para promover desenvolvimento de processos. Então, por exemplo, eu me lembro que um dia, no meu curso de formação, eu estava atendendo e, de repente, enquanto eu estava escutando a pessoa, me veio uma experiência minha, que ocorreu comigo e que ela ficou muito insistente, ela ficou muito persistente, né, na minha consciência, e eu parei essa pessoa que eu estava ouvindo, porque pra gente da ACP tem muito isso, tá, gente? Só para nortear vocês aqui também. O que nos acontece, nós consideramos que isso é muito importante
para potencializar o processo de ajuda. Não qualquer coisa que apareça, que surja, mas o Rogers mesmo postula que às vezes aparece alguma coisa ali no momento e que aquilo fica muito persistente, que ele chegava a comunicar isso para a pessoa e que ele entendeu que isso muitas vezes, na maioria das vezes, era um recurso terapêutico muito potente. Então, escutando essa pessoa, me remeteu a uma experiência minha e me deu muita vontade de gritar no momento do atendimento. Então, eu interrompi essa pessoa e falei com ela: fulana, eu não sei o que está acontecendo, não sei porquê e nem sei se tem sentido para você, mas eu queria dizer para você que eu estou com muita vontade de gritar agora. E aí ela ficou meio um pouco espantada no momento e ela, de repente, passou um tempo e ela começou a chorar. E começou a chorar e ela mudou de assunto completamente. E ela disse para mim que no final de semana tinha ocorrido uma experiência muito pesada com ela. Ela havia passado por uma experiência muito dolorosa e que a única opção que ela teve foi gritar. Então a minha experiência interna, ela foi necessária e ela foi facilitadora para que essa pessoa pudesse narrar dessa experiência dela, porque senão ela disse para mim que ela não teria dito isso. Então a minha intervenção, ela foi um recurso terapêutico que partiu de mim, mas que desembocou numa fala, numa expressividade dela e que foi muito pertinente naquele momento. Então, para a gente da ACP, o que nos acontece visceralmente e que fica tão presente na nossa consciência, isso é um elemento, às vezes, muito facilitador, é um recurso extremamente importante. Isso tem a ver com a nossa também, né, Mari? Isso que eu ia falar. O Hernani tá falando aí, eu tô pensando, eu conheço muito pouco da abordagem centrada na pessoa. Isso na minha formação tive muito pouco. Mas você tá falando, eu tô falando, gente, a psicologia analítica e a abordagem centrada na pessoa são irmãs. De certa forma, pelo irmãs que provavelmente se dão bem. E pelo pouco que eu entendo, a abordagem centrada na pessoa olha muito para o que acontece ali, naquele momento do setting terapêutico, né? Sim, e a psicologia analítica também olha, não foca nisso, mas olha um pouco, porque a gente fala dessa comunicação consciente-consciente, inconsciente-consciente, e aquela cruzada toda que eu e a Mari, a gente sabe muito bem que acontece. Então, assim, a gente utiliza também do fenômeno que está aparecendo ali no momento. Mas você sabe que eu lembrei com esse relato do Hernani, né, da clínica dele, eu lembrei de uma fala da psicanalista Maria Homem, que ela diz num curso que ela deu, sobre a nossa pele, ela não separa exatamente a gente do outro, né? É só uma ilusão, assim, de que isso promove uma separação. Mas, porque também rola esse conceito, né, de que existe um terceiro na sala. O que é o terceiro, né? Quando você tá no setting ali. É a junção, né? São aqueles dois inconscientes falando e produzindo o inconsciente político ali, né? Que acho que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Isso, porque para análise junguiana existe uma terapia a 4, né? A relação consciente do terapeuta com o consciente do paciente e o inconsciente do terapeuta e o inconsciente do paciente. E acho que até a 5, se a gente for pensar, né, Lídia? Porque também existe o inconsciente coletivo que tá ali atuando nessa mistura doida que é o processo terapêutico. E ainda existe também o inconsciente do terapeuta com o consciente do paciente e o inconsciente do paciente com o consciente do terapeuta. Então é uma cruzada. É muita gente, viu? É muita consultório. Tô perdido aqui agora. Mas não é entidade não, tá, gente? Olha, muita gente. Se tiver alguém na sala, não se manifeste, por favor. Como é que é, Jéssica? Se tiver um terceiro na sala, não se manifeste, por favor. Ou manifeste-se de modo amigável. Sim. Por favor, não quebre o vaso alquímico, né? Apesar de aqui do meu lado não ter muito essa onda de inconsciente pra cá, inconsciente pra lá, mas pra gente também tem a sua relevância o momento do setting, porque, querendo ou não, é um momento de roleplay ali, né? É onde você já pode ir também treinando diversas habilidades e diversas características do cliente
na hora que tá realmente acontecendo, né? Então também pra gente tem a sua importância isso, apesar da gente não usar tantos nomes bonitos igual vocês. É mais prático, né, Bruno? Descomplica muito. Sim. Perfeito, gente. Então, vocês conseguem perceber que as abordagens, quem tá escutando e tá tentando entender um pouco dessa nossa confusão, as abordagens, elas têm pontos que divergem, pontos que se encontram. Agora, vocês, nossos convidados aqui, queria que pensassem, talvez nomeassem alguns pontos que vocês acham que encontram das abordagens de vocês com as abordagens que nós estamos falando aqui hoje. Outro dia até se assustaram comigo, porque eu virei e falei assim, não, mas Freud tinha razão. Olha que absurdo, né? Mas falei, porque é verdade. Olha que absurdo, mas falei porque é verdade. O Skinner vai te punir futuramente, hein? Vai nada, Skinner odeia punição, ele adora reforçamento. Ele é super contra controle aversivo. Ele acha que todo mundo tem que ser paz e amor. Isso aí. Humanista. Aí, ó, naquela visão pejorativa que o Hernani falou do humanista, né? Sim, mas de verdade, mas ele é super a favor das pessoas serem extremamente reforçadoras. Inclusive, nem era isso que eu ia comentar, mas pronto, a Mariana já me fez linkar com a psicologia centrada na pessoa. Mas da psicanálise, o que eu ia falar é porque, assim, me corrija se eu estiver errado, tá, Jéssica? Porque, né, não é minha praia. Mas o que o senso comum conta pra gente da psicanálise é a importância da infância, né, e dos primeiros momentos ali da criança. E aí, apesar da gente não olhar da mesma maneira para essas primeiras fases, existe a sua importância para a análise do comportamento. Por quê? Porque a gente entende que nesses primeiros momentos, as relações que influenciam o comportamento do sujeito não estão tão complexas. Quando a gente vai trabalhar com um adulto, a quantidade de relações que interligam um comportamento com outro, com outro, e com outro, e com outro, que mantém aquela estrutura, é muito maior do que na criança. E aí a gente tem muito mais possibilidade de modificar comportamentos se eles são feitos cada vez mais rápido. Não é à toa que se fala tanto de terapias que promovam a estimulação precoce. Então eu consigo ver uma ponte aí. Eu acho assim, eu atendo muito adulto, né? Não atendo ninguém que seja adolescente ou criança. E o que eu vejo são crianças que cresceram, muitas vezes, né? Crianças que se tornaram adultos porque a idade chegou e as responsabilidades também. Mas eu acho que tem esse desafio, né? Porque os pais, as mães, né, as figuras de autoridade da infância acabam se presentificando em outras relações, em outros corpos, em outros contextos. E nem sempre isso é tão nítido assim, né, para o paciente. Às vezes, é um trabalho muito mais de você fazendo as perguntas certas, fazendo pontuações corretas, assim, bem colocadas, para que a pessoa se conscientize disso sozinha. Porque é muito agressivo você chegar e falar, mas isso aí é o seu pai que fazia. Uhum. Por isso que você tem dificuldade com esse chefe. Uhum. Né? Isso aí é coisa da sua mãe. Olha aí, a sua mãe manifestada aí na sua colega de trabalho. Né? Na sua parceira amorosa. Então, tem essa questão, assim, né? Eu acho que trabalhar com adulto tem essa dificuldade porque depende muito mais dele caindo a ficha com ele mesmo, assim, né? Sim. E eu acho que a criança já tá um pouco mais aberto, né? Não sei. Eu atendi uma criança quando eu tava me formando na clínica escola da faculdade e eu sentia que rolavam umas intervenções mais lúdicas, né? Claro, né? Adaptado para a linguagem dela, mas mais diretivas até, né? Mais assertivas, assim. Agora, com adulto, vocês devem saber disso enquanto pacientes também, não existe nada que irrite mais a gente do que alguém querendo falar o que é que você tem, como é que você deve resolver seu problema, sua questão, né? Então é um pouco disso que eu aprendo muito. Que é o que todo mundo assim, quer, também. No caso, né?
É, o que todo mundo quer, mas não quer também, né? Porque basta que venha algum amigo falar o que você tem que fazer, né? Algum parente dar uma sugestão, dar uma dica, né? Você já fala, imagina, não pedi isso. Como assim? Né? É o que às vezes é buscado, mas como a Jéssica fala, eu gosto muito dessa frase dela, e nem necessariamente é dela, mas a Jéssica usa muito, né? É o que busca, mas nem sempre é o que se precisa. Uhum. Quer, mas não deseja. Complexo. Mas olha, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. E entra um pouco nisso que a gente tá conversando, mas volta um pouco no tempo, já que a gente tá falando aqui bastante hoje de formação na graduação, né? O que vocês diriam hoje pra alguém que ainda tá conhecendo um pouco dessas abordagens? Que dica que você daria pra essas pessoas? Sei. O que vocês pensam sobre isso? Eu diria que para quem tá estudando, você diz, né? Se eu entendi direito, foi pra quem tá estudando, conhecendo alguma coisinha pela primeira vez dessas abordagens. Eu acho que é muito interessante se a pessoa conseguir fazer esse exercício de ficar aberto, né? De estar aberto para aprender com todas as abordagens, porque acho que todas têm algo a ensinar, né? Eu via muito assim na minha graduação, muita gente falando, mas eu já decidi, eu vou ser psicanalista. No segundo semestre da faculdade, já estava decidido já. E eu ficava pensando, você pode ter uma afinidade com a psicanálise, mas você não decidiu, porque até você começar a trabalhar com isso, são outros 500, né? Uhum. Então eu acho que isso, quando a gente, né, fica restrito, escolhe uma coisa e fica, né, ferro e fogo com aquilo, você acaba se fechando para muitas oportunidades, você acaba fechando muitas portas, né? Eu fui fazer supervisão clínica na clínica escola da faculdade com uma comportamentalista, né? Com uma analista do comportamento. Comportamentalista nem existe, né? Mas com uma analista do comportamento. Então, assim, claro, eu queria muito ter feito supervisão com a psicanalista, queria, mas isso não me impediu de aprender também, sabe? De entender um pouco mais sobre aquela teoria, conhecer um pouco mais da bagagem daquela professora supervisora, né? Que inclusive era vastíssima, aprendi muito, assim. Então, de repente, acho que é uma boa dica, assim. Esteja aberto, estude o que você gosta de estudar, mas esteja aberto também. Não caia nessa de vilanizar as outras abordagens. Aí, já pensando na minha experiência, eu ia dizer para não acreditem no que os outros dizem sobre a análise do comportamento antes de você estudar. Porque é um tal de... porque a análise do comportamento robotiza as pessoas. Porque a análise do comportamento é superficial. Você pode ir lá, você pode fazer, você vai resolver os seus problemas, mas são problemas superficiais. Depois você vai precisar de um outro tipo de terapia para você poder se entender melhor. E são vários... As pessoas tinham que ver essa sua cara. E são vários as coisas. Eu queria ver a cara do Bruno também, não tô vendo. Ai, Jéssica, desculpa. Eu faço depois pra você. Droga. Mas é um tal de disse-me disse, que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o que a Jéssica comentou, que é justamente por conta das pessoas não estarem abertas para entender aquele universo a partir da perspectiva daquele universo, que elas querem conhecer uma coisa nova utilizando parâmetros antigos, que não faz o trem andar, não tem como o trem funcionar. Por quê? Porque ainda mais na análise do comportamento, puxando a sardinha para o meu lado, é muito diferente. Então, na segunda aula, quando a professora ou o professor, o analista do comportamento, vira para os alunos e diz assim: olha, pessoal, tem uma novidade para contar para você. Tem uma surpresinha que vocês não estavam sabendo, mas aqui não existe inconsciente. Pronto, todo mundo toma um susto, todo mundo fala assim: quê? Não existe? Como assim? E pronto, e aí já desvalida completamente aquela ideia, não tenta entender o que significa essa frase, que é uma frase bem de marketing, inclusive, e aí o negócio não vai mais. Cria resistência, né, Bruno? Exato.
Exato. E aí na hora que fala assim, não, vamos analisar o comportamento do sujeito, vamos entender as influências para a gente modificar o comportamento. Inclusive, antigamente se usava o termo controle. Hoje em dia se usa o termo influência de tão forte que é o senso comum para dizer que controle é uma coisa ruim. E aí é uma série de aspectos sucessivos que são muito diferenciados do que a gente está acostumado nas outras abordagens, que aí as pessoas elas tendem a ter dificuldade de entender, que é um primeiro ponto, a não irem atrás de mais informações, e a partir desses dois, elas acabam desenvolvendo preconceitos que não condizem com a realidade. Então, futuro analista do comportamento, não escute de cara as pessoas, vá lá, estude, conheça, que vai dar bom. E você, Nani? O que você diria pra alguém? Vamos lá. Essa questão que vocês trouxeram e que às vezes nas entrelinhas acaba ocorrendo uma disputa e uma defesa realmente ferrenha acerca do que é melhor, do que não é, do que pode ser feito. Ou seja, eu acho que é uma disputa muito grande nessas entrelinhas. Eu não sei se vocês conhecem, tem um artigo que é antigo, na verdade a menção ela é antiga, que chama O Veredito do Pássaro Dodô, que faz uma analogia ao filme Alice no País das Maravilhas, e tem um psicólogo que ele fala que todas as perspectivas teóricas e psicológicas, elas têm a eficácia para que você possa ajudar uma criança. O que vai fazer a diferença é a pessoa do terapeuta. É o que muitas vezes o Rogers postula, o que ele enfatiza, e o que ele está atrás o tempo todo, e o que ele, tipo assim, para mim, foi revolucionador na época em que ele desenvolveu a psicoterapia centrada no cliente, foi justamente que ele não estava interessado em estudar a patologia, o que estava ali por detrás, causando um desajuste, uma desadaptação, mas sim, ele estava interessado nos recursos de saúde, nos potenciais de crescimento e em como a pessoa do psicoterapeuta ela poderia facilitar, né, um processo de ajuda. Então, assim como o Bruno disse, também concordo, como a Jéssica também disse, nessa abertura que ela é essencial para que a gente não crie estereótipos, estigmas acerca de outras psicoterapias, acerca de outros modelos, né, explicativos aí da dinâmica de funcionamento do homem. Não sei se vocês conhecem, mas hoje eu digo assim, apesar de ser um psicoterapeuta centrado na pessoa, eu sou um estudioso muito assíduo de fenomenologia. E o fundador da fenomenologia, que é o Russell, ele diz assim, que o verdadeiro método científico é o que segue a natureza das coisas e não os nossos preceitos, preconceitos e modelos. Então, o que ele está dizendo com isso? Que a experiência que acontece, ela é o importante, ela é o essencial. Então, quanto mais abertos a gente tiver a escutar as pessoas, a ouvir, sem querer defender uma outra teoria, defender uma outra perspectiva, mas isso não se resumindo ao campo da psicoterapia e da psicologia, mas das relações humanas mesmo. Quantas vezes a gente escuta pessoas, né, se agredindo, pessoas aí que querendo defender seus pontos de vista e acabam não sendo capazes de escutar o que as outras estão dizendo, e isso gera todo um comprometimento aí saudável, construtivo das relações humanas. Então, acho que a palavra-chave para mim é abertura também. Quanto mais aberto a gente estiver a escutar outras pessoas, isso promoverá um crescimento, um desenvolvimento, sem dúvida, muito grande. E é isso, né? É escutar, né, Hernani? Acho que disso que a gente está carente hoje em dia, né? Sem dúvida. Acredito que a gente está caminhando para cada vez menos, né? Espero, a passos lentos, mas estamos. Mas a carência de escuta estava muito grande, assim. E escutar dói, né? Porque dói, porque quando a gente escuta o outro, a gente também está escutando a gente. A gente escuta no outro algo que esbarra nas nossas questões, e aí abre a ferida. Talvez por isso a gente, né, a gente enquanto sociedade, não me coloco no bolo também, a gente se feche tanto, né, pra escutar, pra ver algumas coisas, porque a gente fica nessa luta de se defender o tempo todo. Só que não é bem assim, né? Não dá pra viver uma vida se defendendo. Então você que tá escutando a gente aí, que tá pensando em fazer uma escolha, talvez tá lá no último ano da faculdade, ainda não sabe,
calma, respira, escuta a sua intuição, vá atrás do conhecimento, como disseram os nossos entrevistados, vá atrás da experiência e com certeza isso vai te mostrar um caminho talvez mais adequado para você. Acho que é isso que a gente tá falando, né? O caminho de cada um, não existe algo ideal para todos. Cada um vai escolher o seu caminho. E estamos aqui nós, né? Com cada um com os seus caminhos, cada um com uma abordagem. Até eu e Lid, que somos da mesma abordagem, temos caminhos às vezes diferentes. Sim. E assim, né, gente? Viva a diversidade. Sim, eu gosto muito da psicologia porque cabe, né? Cabe o diferente é bem-vindo. E isso, isso é fundamental, acho que a gente tá precisando, né? Igual Amanda, você trouxe já a Amanda para fazer um bate-papo aqui. E ela fala muito da importância da diversidade dos corpos, né? Da gente saber ver outros corpos, apreciar outros corpos. Também é o mesmo debate, né? Se a gente for pensar bem, acho que só muda de objeto, assim. A gente está falando de posicionamento emocional, político, mas é a mesma coisa, né? Não consigo distinguir mais tanto, separar tanto, assim. Acho que algumas coisas são uma coisa só. Bom, fizemos esse papo de psi-entrevista pra falar que no fundo é tudo uma coisa só. É isso, Jéssica? Uma coisa só furada. Esburacada. E é uma coisa só que encanta, né? É uma coisa só que traz essa diversidade, esses olhares, essa multiplicidade. Estamos nós aqui para fazer essa festa toda. E o interessante é justamente isso, né, Lid e Jéssica? Acho que a gente compreender que essa pluralidade, essa diversidade, ela desemboca no homem, na pessoa. Então, independente da perspectiva teórica, da metodologia explicativa que a gente está interessado, a gente sempre está ali interessado em promover desenvolvimento, autonomia, maior liberdade. E saúde, né? Saúde. E, o próprio, como eu mencionei anteriormente, eu gosto muito de fazer essa referência, o Russell diz que a psicologia ela é possível porque todos os fenômenos humanos eles nos atravessam, ainda que atravessem a nós de formas singulares, mas eu sei o que é amor e você também sabe o que é amor, Jéssica. O Bruno também sabe, Lid também sabe, Mari também sabe, só para pegar um exemplo. Só que a vivência de amor para cada um ela é diferente, mas existe uma experiência que ela é comum a todos nós. Essa significação ela é distinta porque ainda bem que existe, né, a particularidade, a singularidade, a percepção que é única de cada um. Mas ela é possível, a psicologia por isso, que tudo nos atravessa de formas distintas e diferentes, mas elas nos chegam. Então as experiências elas estão aí, então a gente está nesse processo aí para tentar ajudar essas pessoas a também entenderem as suas experiências, como nós também estamos aqui o tempo todo mencionando isso, que nós também estamos interessados em compreender as nossas experiências, porque compreendendo as nossas, nós estaremos cada vez mais disponíveis, mais abertos, mais empáticos para compreender o outro também. Então, para a gente finalizar, eu quero agradecer a vocês por terem trazido não só a abordagem, mas vocês se colocaram, vocês trouxeram a pessoa, como o Hernani estava falando agora. Então, aqui a gente não está falando só da abordagem, a gente está falando de vocês também. Então, eu agradeço de coração por vocês terem se colocado tão abertamente nesse papo de psi-entrevista. Espero que quem está em casa tenha gostado um pouco desse nosso papo. E nós vamos ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos que possamos nos reencontrar em outros momentos. Muito obrigada, Jéssica, Bruno, Hernani, por terem aceito os nossos convites, por ter trago esse olhar tão profundo e ao mesmo tempo que se cruzam esses olhares. E para quem nos escutou até aqui, ótima semana e até o próximo Papo de Psi. Fico muito grata com o convite e feliz com essa troca, que foi enriquecedora, com certeza. Também fico grato pelo convite, pela interação que tivemos. E aproveitando o momento, né, uma boa semana para todos e um feliz dia para nós. Acho que é importante mencionar isso também. E vamos aproveitar para que a gente se dê os parabéns aí pela profissão, pela escolha, que a gente se realize também enquanto profissional. Obrigado também pelo convite e que a gente possa promover mais esses momentos de
aproximação e não de separações, né? Com certeza. Perfeito. Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lídia é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta, um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.